Começa agora Pessoas de Valor e hoje a gente está aqui com os fundadores do programa, eu e Roberto Debski, para bater um papo, porque tem tanto assunto, de vez em quando a gente faz um programa só nós dois para a gente poder desenrolar um pouquinho os temas, né? Eu queria falar um pouquinho contigo, Roberto, porque assim, a gente teve uma época que a gente ficou falando de pandemia, porque era o assunto e tudo mais, e hoje está se falando muito na questão da educação, né? Assim, como que você vê esse universo aí de crianças que ficaram 2 anos confinadas e agora estão voltando, né, na escola com um monte de problemas? A gente sabe que aumentou a quantidade de pessoas com SPA, TDAH, né? Tipo, tem um monte de siglinhas para falar sobre transtornos emocionais, dificuldades emocionais. Como que você está enxergando isso? Então, eu já via isso antes da pandemia, né? Antes da pandemia a gente já tinha um cenário bastante complexo, o adoecimento emocional da humanidade, então os altos indicadores de ansiedade, depressão, estresse, né? Isso já tinha nas famílias, nas crianças, porque as crianças, elas vivem e sentem as emoções da família, da casa, do lar, né? E aí veio a tal da pandemia, que por 2 anos houve uma reclusão domiciliar, então as crianças em casa, os adultos em casa, o índice de estresse e ansiedade decuplicou, potencializou demais, né? As pessoas não sabendo lidar com isso, com medo da doença, o medo da morte, as questões de trabalho, econômicas, as dificuldades de relacionamento familiar. E as crianças, elas são uma esponja, né? Elas estão ali sentindo tudo aquilo. Não adianta falar assim, não vamos discutir perto das crianças para elas não verem, porque elas já sentem. Você não é só educador, você é pai, né? A gente sabe como é que as crianças vivem isso tudo, né? Então, eu diria que hoje a humanidade está um pouco mais sofrendo dessas questões, né? O emocional das pessoas, dos adultos, das crianças, dos idosos. Muito se falou na pandemia, os idosos, né, estão isolados. Os idosos sofreram, mas os idosos têm uma carga de vida, uma bagagem imensa, então eles conseguiram lidar de alguma maneira com isso, apesar do sofrimento. Agora, uma criança e um jovem, um adolescente, que teve uma curta vida e passou por 2 anos de isolamento dentro de casa. Eu tenho a Maria Clara, né, quem assiste o programa sabe, tem uma filha de 5 anos, assim, metade da vida dela ela ficou confinada. Exato, né? Então, qual é o peso disso na gestão emocional, na emocionalidade de uma criança? A gente nem sabe ainda, não tem como lidar com isso. Aí as crianças voltando agora para o ambiente de convívio na escola, com outras crianças, né, ter que se adaptar de novo a isso. Por que as crianças têm baixa resiliência? Né? Por que elas têm uma dificuldade na autorregulação emocional? Porque isso vem da família, não é achar culpados, mas assim, os adultos estão conseguindo lidar bem com isso? Também não. Então hoje em dia, como os adultos, os pais estão com dificuldades em passar esses valores e lidar com as suas emoções e poder passar algo mais saudável para as crianças, muitas vezes assim, se coloca como a escola tem que fazer isso. Isso não é o papel da escola. A escola poderia e deveria ser uma coadjuvante da família nessa parte, porque teoricamente a escola tem que passar a parte cognitiva. Claro que não dá para fazer só isso, né? Mas a gente espera que haja essa colaboração, família, escola sistêmica ensina muito como fazer isso, cada uma no seu lugar, cada uma em ordem, né? Mas as crianças estão precisando. Agora, a gente tem muito essa coisa, e aí não só a constelação, essa coisa do posicionamento ensina muito pra gente, dessa coisa assim, de a gente aprende com os nossos pais. E aí, assim, eu aprendi com os meus pais a ser pai do jeito que meu pai foi. Só que aí, de repente, foi mudando as gerações e hoje eu não posso fazer coisas, como eu falei, essa questão de bater, por exemplo, mas hoje a gente procura fazer diferente. E aí, às vezes, a gente procura fazer diferente, a gente está começando do zero, a gente acaba perdendo um pouco as referências que a gente tinha, por exemplo, meu pai acertou nisso, 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 mas agora eu não posso fazer determinadas coisas. E aí, de novo, cai naquela coisa, eu tenho que buscar um novo para gerar o mesmo resultado que o meu pai gerava, por exemplo, de ter uma boa formação, ele me formou bem, e eu vou ter que formar bem minha filha, mas ao mesmo tempo eu não tenho os mesmos recursos. Talvez eu até tenha mais recursos. Esse é o processo natural de evolução, eu diria assim, porque a gente olha para isso na sistêmica também, né? Então você se uniu com alguém, você casou, né? O que você vai fazer? O que eu aprendi do meu sistema familiar? Coisas saudáveis e coisas não saudáveis. O meu companheiro, minha companheira, também. Qual é o objetivo dessa parceria, né? Dessa comunidade de destino que a gente chama, que é o destino de 2 famílias. Né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o melhor da minha família.
e o meu companheiro, minha companheira, vai pegar o melhor da família dela. E a gente pode fazer um pouco diferente na educação dos nossos filhos, no modelo novo da nossa família um pouco diferente e levar para o filho algo um pouco mais saudável. Percebe que se a gente fizer isso, o filho vai ter um modelo um pouco mais saudável e quando for a vez dele ter um parceiro, uma parceira, para ter um filho também, então cada vez as gerações vão ficando mais saudáveis. Mas acontece que tem uma questão que a gente chama de boa consciência. Boa consciência e má consciência foi o termo que o Hellinger trouxe, que é assim, se eu faço diferente da minha família, eu fico meio culpado. Então, se minha família, de repente, nossa, as pessoas têm muita dificuldade com o dinheiro, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem a pobreza meio glamourizada, não, porque a gente é honesto e é pobre, aquelas crenças, né, limitantes. Se eu vier a ser próspero, eu vou ficar tranquilo? Provavelmente eu vou ficar com consciência culpada, né? Eu vou sentir culpado. Então o Hellinger falou que isso é uma má consciência, não porque ela é ruim, né? Mas porque eu sinto ela pesada por fazer diferente da minha família. Então, ficar na boa consciência, consciência leve, é seguir os padrões todos da família, inclusive os disfuncionais. Isso não é saudável. É que para mim me vem, aonde eu queria entrar era assim, é que, por exemplo, quando você tem o teu avô que era de um jeito e o teu pai daquele jeito, ou seja, vem geracionalmente tendo reproduções, quando você chega num determinado momento que mudou a cultura, mudou a sociedade, fala assim, agora eu não posso mais ensinar, educar batendo, ou educar reprimindo. Aí de repente você fala assim, tá, mas como? E aí esse novo formato, esse novo jeito cai na nossa geração assim, eu tô numa geração, e aí por que eu tô entrando nesse mérito? Porque eu vejo que muitas vezes, e aí por pegar, né, os adolescentes, eu vejo os adolescentes hoje, e eu dou aula há 30 anos, né, então para mim, eu vi gerações, né, vindo para minha mão, sempre naquela faixa etária, demograficamente lá, entre 17 e 24 anos, e é assim, hoje o cara que tá vindo para a faculdade é completamente diferente. E por quê? Porque ele está vindo com essas falhas que os pais, por não poder fazer o que os pais deles faziam, eles foi de um extremo para desaprenderam. outro, né? Tipo assim, não pode mais bater, então o que tem que fazer? Então tem que liberar tudo. Né? Então foi de um extremo para outro. Ainda se precisa achar o caminho do equilíbrio, porque aí o jovem fica sem limite. Fica sem responsabilidade, quer ter a responsabilidade da criança e os direitos do adulto. Sim. E provavelmente você, como professor universitário, deve sofrer um pouco, porque eu outro dia estava conversando com um colega médico que dá aulas de residência, ele falou, você não pode hoje em dia falar nada para um profissional, porque ele fala assim, eu vou te processar por assédio moral e etc. Gente, você chega para um aluno hoje de 17 anos e fala assim, esse trabalho não tá legal, ele sai, vai no banheiro chorar. Aí eu fico pensando, poxa, eu não fui nem violento, foi super sutil, tal, mas porque ele teve um feedback negativo, ele não está preparado, porque o pai aprovou ele o tempo inteiro. Não sabe o que é frustração, a vida tem frustração, a vida tem limite. E é responsabilidade dos pais passar isso para os filhos de uma maneira saudável. Então não é reprimir tudo, quando antigamente era tudo reprimido. Hoje em dia tem que ser tudo solto? Não, nenhum caminho nem outro, né? Então vamos ensinar os jovens, eles precisam disso, por isso que os pais, eles têm que dar essa educação de uma maneira saudável, né? Tua responsabilidade. Não quer ter responsabilidade nenhuma? Só quer ter direitos? O mundo dá isso para nós? Um mundo sem responsabilidade, só com direitos, sem limites, vai morrer. Lógico, aí é onde estraga essa geração. Aí talvez a gente fique nessa geração do mimimi, talvez justamente por causa disso. Eu vou chamar um intervalo bem rapidinho e a gente volta já já com pessoas de valor aqui na Santa Cecília TV.
Com mais de 30 anos no mercado, a Cortes e Companhia é especialista na eliminação e combate a qualquer tipo de praga. Contamos ainda com serviços de hidrojateamento, locação de caminhões a vácuo e hidrojato, além de limpeza de caixas d'água e gordura e remoção de resíduo líquido. Cortes e Companhia, desentupidora e dedetizadora. Você chama, a gente resolve. WhatsApp 982 330906. Sou Renise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual, online, com sessões semanais para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo, e nós apoiamos para que você chegue lá. Estamos de volta aqui com Pessoas de Valor, lembrando que o programa tem o apoio da BRH, da Cortes e Companhia. Lembre-se, na Cortes e Companhia você tem os principais serviços para o teu condomínio, para a tua casa, tal, na área de limpeza, detetização, desratização, um monte de coisas super bacanas. E o Rodrigo tá lá, um grande parceiro nosso, o Chico, todo mundo, um abraço aí para vocês. A gente fica fazendo merchandise aqui, né, dos parceiros, né? E hoje eu estou aqui com o Roberto Debski, que também a gente vai reservar um espacinho aqui no segundo bloco para fazer um merchandise, só que esse merchandise é um pouco diferente porque é cultural, porque a gente estava falando no primeiro bloco sobre essa questão da formação das crianças e tal, e o Roberto está agora lançando o seu novo livro como coautor, né, um dos autores desse livro. Você até trouxe o livro ou não? As pessoas mostrarem que bacana. Muito legal. O mundo da criança. O mundo da criança, né? Como ajudá-las a solucionarem seus próprios problemas e entenderem suas emoções, né? Que é o que a gente estava comentando, falando aí no primeiro. Exatamente, né? Porque hoje a gente vê que as crianças estão com esses problemas. Esse livro é o quarto livro que eu tenho em coautoria da editora literária, desde que chamava Ser Mais, em 2013 foi o primeiro. Né? É uma super editora, né? E são mais de 30 autores, eu sou um deles, um coautor dessa obra, entre médicos, psicólogos, pedagogos, educadores. É o formato, né? Assim, hoje quase todos os livros também escrevi algumas coisas na área de comunicação, é essa coisa de você pegar os principais nomes naquela área, no teu caso, para você é um dos grandes nomes nesse segmento, e aí vai lá e escreve com outros grandes nomes também para fazer uma obra, porque hoje em dia as pessoas não têm mais essa coisa de, vou ler um livro inteiro, 40, 50 páginas e tal, já começa a cansar. Então vai lendo artigos dos autores, né? E aí a gente traz, né, isso sobre a questão de como a criança está no mundo de hoje, como é que a gente pode ajudar, a visão da psicologia, a visão da medicina, a visão da pedagogia. Aí eu falo, né, no meu capítulo sobre a criança interior, né? Que a primeira criança que tem que ser cuidada é a nossa criança interior, que muitas vezes a gente passou por dificuldades, por traumas, né? Ou às vezes a gente herda esses traumas transgeracionalmente do nosso sistema familiar, né? Então, como lidar com a criança? Porque se a nossa criança, a gente fala assim, quando a criança interior está traumatizada, está com problemas, ela está dirigindo o carro, né? Ela está no comando. E aí, como é que dá para... A gente vai para o mundo com uma maneira emocionalmente despreparada, e isso vai afetar nossos relacionamentos interpessoais, nosso relacionamento de trabalho, os afetivos, né? A questão de lidar com dinheiro, com sexualidade, tudo, porque todas essas questões são do adulto, né? Trabalho, sexualidade, relacionamento afetivo são questões do adulto. Se a nossa criança está ali, né, naquele sofrimento ainda que não foi visto, com certeza isso vai trazer repercussões para a nossa vida diária e a gente vai acabar tendo problemas com isso, né? Então esse livro foi lançado oficialmente agora, no dia 20 de outubro, na Livraria da Vila em São Paulo. Teve um coquetel de lançamento com os vários autores, né? Então foi muito bacana e ele está à disposição de quem quiser, né? Eu tenho exemplares e você procura na internet, nas principais livrarias, você também encontra. E quem quiser conhecer mais sobre o mundo infantil, sobre essas referências, né? Como lidar melhor... E falta, né, referência. É o que a gente está falando no primeiro bloco. Eu, por exemplo, estou com uma criança de 5 anos. Eu já estudei, fiz um monte de pós-graduação, especialização, li tudo que possa imaginar. Aí, de repente, eu e a Maria Clara lá e falou, o que eu faço com essa menininha maravilhosa que está lá, né? Porque, assim, a gente tenta não adultizar, mas, ao mesmo tempo, o mundo está super complicado, porque é tudo muito novo para todo mundo. Porque, assim, o problema quando você vira pai ou mãe
é que assim, é uma novidade para você, mas aí você tem as referências dentro da tua família de como... A gente pode saber na teoria, a gente pode ter vivenciado o processo quando éramos crianças, mas quando você tem que lidar com uma criança, você tem que adaptar tudo isso e fazer o que é o seu melhor. Sim. E aí me vem uma coisa para a gente entrar nesse segundo bloco, né, e puxar o gancho até do que você tratou no livro, que é bem bacana, né, porque para mim, assim, a criança interior, eu que trabalho com regressão, tá, então a gente também faz os treinamentos, trabalha muito com essa coisa da tua criança. Sim, boa parte das coisas que acontecem na nossa vida, a gente vai fuçar, remoer, não sei o que tal, vai esbarrar na questão da infância. Vai esbarrar nessa criança interior, não tem jeito. E muitas coisas a gente não vai nem lembrar, né, Eri? Porque você, como estudioso de neurociência, você sabe que até os 5 anos de idade, as estruturas cerebrais responsáveis pela memória evocada não estão ainda formadas, desenvolvidas. Então, a maioria das lembranças antes dos 5 anos de idade, praticamente a gente não consegue lembrar. Na verdade, a gente não tem como. Porém, elas estão ali, em algum lugar. Que lugar? Já estão no corpo. Sim. Né? Essas memórias traumáticas estão no nosso corpo, né? E não tem como você lembra? Não lembro. E também muitas vezes, como eu falei, são questões transgeracionais. Elas são herdadas epigeneticamente de gerações. De repente você teve um trauma ali numa bisavó e de alguma maneira, sem a gente entender exatamente como, a gente se identifica com aquela história sem conhecer. Então, todos esses fatores, a gente deve ter essa noção e esse conhecimento para saber que muitas coisas a gente não explica, né? Mas não passou por nenhum problema, não aconteceu nada. Mas a gente não lembra, mas tem que lidar com isso de alguma maneira, saber trabalhar. E aí tem diversos campos do conhecimento, das terapias, da psicologia que trabalham isso, como o EMDR, as constelações familiares e diversas outras terapias que a gente pode ajudar as pessoas a chegar nesse ponto de origem que muitas vezes estão não conscientes. No caso, quando a gente está falando de consciência, a gente está falando já, vamos partir do princípio que até uns 25 anos o cérebro está em formação, o sistema nervoso central, quer dizer, a gente está em construção, né, até a fase adulta. No caso de constelação ou de consciência sistêmica, tal, qual seria a idade, por exemplo, que a gente pode dizer assim, a partir dessa idade já é bacana? Porque, por exemplo, se uma pessoa chega para mim, fazer uma regressão, por exemplo, vai trabalhar com hipnoterapia, dependendo da idade, você vai ter um resultado, vai ter um impacto positivo, negativo ou nenhum. No caso da constelação, por exemplo, tem, por exemplo, como constelar criança? Essa pergunta foi a que uma mãe me fez ontem, trazendo um filho para consulta, né? Então ela pergunta, meu filho tem um filho de 9 anos, ele pode constelar? Eu falo assim, geralmente uma criança, quando traz alguma dificuldade, quando apresenta algum problema, a gente tem que olhar para a família. Porque essa criança está ali modelando essa família, né? Essas dificuldades e tudo mais. Então, nesse caso de uma criança, a gente constela os pais e a relação com esse filho. E aí as dinâmicas vão aparecer. Agora, quando você já tem um adolescente com um certo grau aí de maturidade mínima, assim, né? Que tem uma consciência, talvez você já pode constelar. Ou seja, depende da consciência já dessa pessoa ter uma percepção maior das coisas que acontecem com ela. Não, você constela a família, os pais, né? Eles podem vir para constelar a relação com esse filho e entender qual é a dinâmica, porque às vezes os pais vêm, constelam e vêm, caramba, eu preciso mudar isso na minha relação em casa, com meu marido, com minha mulher, com meu filho, porque isso que está repercutindo em cima dessa criança, desse jovem. Agora, uma coisa que eu já tive uma experiência, assim, até com um amigo, que foi constelar, e aí eu participei da constelação dele e tal, e assim, ele tinha um problema com a filha. A filha tinha um problema, né? E aí ele foi constelar, e assim, a filha não estava lá. Só que assim, quando ele voltou para casa, a filha dele estava totalmente diferente. É assim, a constelação dele mudou a filha, que não estava presente. Aí assim, fisicamente falando, como isso? Isso é física quântica? Olha, a gente fala assim, né? A gente tem muitas teorias para falar sobre isso, campo morfogenético e tal. Mas quando você constela, o que aparece? Aparecem as informações do sistema familiar. E a gente tem que ter em consideração que é um sistema. O que é um sistema? O sistema é uma união de elementos que estão, interconectados, totalmente interconectados e interdependentes. Quer estejam presentes, próximo, longe, já falecido ou não. Então é espírita? Não é espírita. É assim, relação. Você está conectado. Geneticamente, eu não tenho gene de toda a minha família,
Sim. Então você vai falar teoria genética, teoria epigenética, mas assim, quando você, por exemplo, se você modificar alguma coisa no seu comportamento, nas suas atitudes, na sua consciência, isso já modifica o campo de consciência familiar. Por quê? Porque num sistema, a gente está falando de sistema familiar, todos os elementos, todos estão interconectados e interdependentes. Então o que toca em um, toca em todos. A gente, então, assim, vai parecer até retórica essa pergunta, mas a gente pode dizer que filhos saudáveis, pais saudáveis. Tipo assim, os pais têm que ser saudáveis para o filho ser saudável. Porque na prática, assim, você levar o filho para fazer terapia e você tentar constelar o filho, fazer qualquer coisa para que aquela criança possa ser mais saudável, inclusive emocionalmente, se você não tratar os pais, se você não cuidar dos pais, é como se fosse enxugar gelo, porque você não está indo na causa do problema. Muitas vezes a gente vê isso, né? Meu filho tem um problema, meu filho tem uma doença, meu filho tem isso, tem aquilo. Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado para olhar para isso, porque a gente não quer culpar pai e mãe de nada, né? Não é culpa, é assim, é interação, é relacionamento. Então, se eu sou pai e mãe e eu não estou bem, é óbvio que o meu filho vai sentir isso, né? E as crianças, os filhos, por amor, muitas vezes eles querem adoecer no lugar dos pais. Essa é uma dinâmica clara que a gente percebeu com as constelações, com a sistêmica, né? Por amor, um filho quer se colocar no lugar dos pais. Se um pai ou uma mãe morre com problema, muitas vezes emocionalmente o filho também morre e leva isso adiante, com uma dificuldade para a vida, com tendências depressivas. E aí os filhos dele também sentindo isso. Então você entende que isso pode passar por gerações, essa questão? Então a nossa responsabilidade como pais, ela é imensa, né? Primeiro pela nossa vida, porque a gente deve responsabilidade pelo que a gente faz com a nossa vida. Primeiro lugar, eu não vou ser saudável por causa do meu filho, eu vou ser saudável primeiro por mim, porque eu sou responsável pela minha vida, eu vou responder por ela. Mas se eu puder ser saudável, os pais serem saudáveis, a família buscar isso, isso vai repercutir favoravelmente nas crianças, nos filhos também. Então, muitas vezes um filho adoece para chamar para si atenção. Ah, meu filho é drogado, meu filho... Então, eu sou totalmente saudável, a família é toda saudável, o filho é o problema. A gente sabe, até na psicologia, não precisa nem na sistêmica, que assim, dependente químico, o que quer que seja, quem está em volta é o quê? Codependente. Claro. E quem é mais doente, o dependente ou o codependente? Todos. Sim. Todos estão adoecidos nesse sistema. Então, adianta só tratar o dependente? Sim. Eu gosto muito de trabalhar, inclusive nos treinamentos, a gente tem o Marca Pessoal Sentidos, né, que a gente trabalha essa coisa do que você está vendo, mas o que você está enxergando. Essa coisa de ter, por exemplo, uma criança invisível. E aí, assim, essa criança está toda hora doente, está toda hora problemática, porque ela está querendo chamar atenção para ela ser visível. Mas essa invisibilidade dessa criança tem a ver com a visão dos pais que não enxergam essa criança. Quer dizer, o problema dela, eles estão olhando para outro lugar, né? Então, normalmente essa invisibilidade é um efeito colateral de alguém que não está olhando, né? Eu tenho um exemplo assim fantástico, né? Uma vez veio um homem de 60 e poucos anos constelar, cheio de queixas da mãe, porque a mãe era isso, que a mãe não dava atenção, que a mãe não dava amor, cuidou de todos os filhos, proporcionava materialmente e tal, mas não dava carinho. Ele veio constelar essa dinâmica, porque para ele ainda hoje, um homem de 60 e poucos anos, era uma dor. E aí a gente posicionou a constelação. O que apareceu nessa constelação? Inclusive os elementos ocultos para não influenciar. Que a mãe dele estava de costas para todos os filhos. Ele falou, tá vendo? A minha mãe não olhava para a gente. Então eu falei, coloca aqui. O que estava acontecendo? Ela olhava para a mãe dela. Eu falei, o que aconteceu com a mãe da sua mãe? Aí ele começou a... Aí você vê que ele começa... ela perdeu a mãe dela com minha avó com 5 anos de idade. Ela estava presa na dor da morte da mãe dela. E ainda apesar disso, ela conseguiu ser mãe. Acho que foram 5 filhos que ela teve, ele era um desses filhos. Deu tudo o que foi possível. Você vê que assim, a dor, né? Às vezes a gente não olha, não entende a dor do outro. Mas claro, como uma criança, a criança dele que estava ali chorando, a carência dessa mãe. Mas essa mãe deu o que foi possível. E os pais sempre dão o melhor que eles podem. Eu fico imaginando esse que constelou, como que ele era na sua relação com os filhos dele, né? Exatamente, né? Que acaba reproduzindo. Às vezes acaba querendo hipercompensar, então não desgruda. E aí a gente vê, nem a falta nem o excesso são saudáveis, né? A hora que ele pôde enxergar isso, e você percebe que a fisionomia da pessoa muda, ela entra em choque, depois vai caindo a ficha, depois ela vai se suavizando, se acalmando, chora. Ele chorou muito na constelação, percebeu e ele foi embora em paz. Ele pôde olhar para isso, para essa mãe real dele
e entender o sofrimento dela e ficou em paz com isso, né? Então esse é um movimento altamente curativo que você pode ter no processo terapêutico, numa constelação, mas que é necessário para você acalmar a sua criança, né? A criança dele ali ficou em paz porque essa criança era carente. Onde ele buscava essa carência de mãe? Na esposa, nos filhos, nos amigos. Então todo mundo tinha que ser a mãe. E às vezes a gente vai casar com a mãe, entre aspas, né? Porque assim, eu tive tanta carência da mãe ou do pai que eu vou buscar alguém que vá suprir. Você vai para uma relação com carência, não vai dar certo. Né? Porque você vai para a relação para receber somente. E relação, por exemplo, de parceiro é equilíbrio de troca equivalente. Então é aí que a gente vê que a gente precisa cuidar dessa criança interior e descobrir qual é a origem da dor dela e poder fazer esse momento de entender, de ampliar a consciência e caminhar para um movimento mais saudável. Isso é riquíssimo. Incrível, muito rico. Gente, o programa vai ficando por aqui. Roberto, obrigado pela tua presença. Fico muito feliz de estar aqui. Sempre que eu faço programa com o Roberto, né, os e-mails, as mensagens chegam aos montes, né, porque todo mundo, lógico, não tem como não ser fã do Roberto e ele também está aqui, né, como a gente falou desde o início lá, a gente capinando esse jardim aqui para poder colher essas flores, hoje ter o programa consolidado, um monte de gente hoje reconhece Pessoas de Valor como um programa super importante para discutir desenvolvimento humano, comportamento e tantas outras coisas. Então, na semana que vem a gente volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. Fica agora com a programação.